com vocês? Bom, meus amorzinhos, hoje eu tô aqui pra trazer uma maquiagem um pouquinho diferente do convencional, que é essa daqui. Eu amo essa maquiadora, eu acho que as maquiagens dela são muito da hora, são meio diferentonas assim, e eu queria trazer essa maquiagem pra cá, pro canal também, tá? Então bora que eu vou ensinar vocês. Vocês já perceberam que eu estou com a pele pronta, né? Sim, eu fiz uma misturinha de uma base que já tem resenha aqui no canal, que é essa daqui da La Blanche, tá? Essa base, gente, é uma base super levinha e eu aproveitei que na make dela, né, a pele dela tá super glow e quase sem contorno nenhum, né? Realmente só tem ali o rosinha do blush, que é um blush bem amarronzado, inclusive. Eu tentei fazer mais ou menos parecido ali, também para se adaptar ao meu tom de pele, né? Então, nessa maquiagem não temos contorno, só blush e bastante iluminador, né? E para os olhos, que é a parte que eu tô mais ansiosa para ensinar para vocês, eu vou fazer uma base com um corretivo, tá? Na maquiagem dela, ela não fala se ela preparou a pálpebra dela com um corretivo ou algo do tipo, mas como eu gosto sempre de preparar a minha pálpebra antes, eu vou aplicar um corretivo aqui, tá? Realmente só pra gente disfarçar aquelas linhas que ficam no rosto, tá? E aí eu tô espalhando tudo com um pincelzinho, tá? Eu gosto bastante, tô gostando bastante dessa técnica do corretivo sendo aplicado com o pincel, né? Um pincel um pouquinho maior, assim. Sinto que a cobertura fica muito melhor. E nessa maquiagem, ela já começa com uma sombra cintilante perto das sobrancelhas, né? Eu vou usar, de começo, um iluminador em bastão, tá? Esse aqui, ele é da Intense, gente. Ele é muito bom e ele brilha bastante. Então, eu vou aplicar ele por cima do meu corretivo mesmo. E ela aplica bem aqui abaixo da sobrancelha. Olha o tanto que ele brilha. E ela puxa um pouquinho desse brilho debaixo da sobrancelha por um pouquinho da pálpebra. Então, eu posso aplicar diretamente aqui com o bastãozinho mesmo, né? E eu vou vir com os dedos dando batidinhas para abaixar um pouquinho mais, né? Trazer um pouquinho mais para dentro da pálpebra mesmo, esse iluminador. E agora ela aplica uma sombra um pouquinho mais branca realmente para dar mais iluminação ainda para esse olhar, né? Eu vou vir com essa paletinha aqui da Sex Six, da Make Be, tá, gente? Eu gosto muito dela e eu vou vir com essa primeira sombrinha, que ela é bem clarinha e também ela já tem aquela cintilância. Então eu vou aplicar no mesmo local e eu vou tentar vir com um pincel um pouquinho maior, arrastando pro resto da pálpebra também. Eu vou vir com esse meu pincelzinho aqui, que geralmente eu uso para iluminador, com uma quantidade mais concentrada. Vou pegar aqui nessa primeira sombrinha, tá? É uma sombrinha que ela tem um tomzinho meio champanhe, assim. Não é totalmente branca igual a dela, mas já dá aquela cintilância e também deixa um pouquinho mais branco a pálpebra, que é o que a gente quer no momento. Então eu venho meio que selando esse iluminador aqui e também já trazendo pro resto da pálpebra. Estão vendo que já deu uma outra cara para esse olho? Pois é, eu amei essa técnica de aplicar uma sombra bem clarinha aqui embaixo. Sinto que dá uma sensação de um olhar um pouco maior, né? Então eu gosto bastante também. E é isso. Agora a gente vai vir trabalhando com as sombras marrons desse olho. Na verdade, ela vem com um lápis preto. Esse aqui que eu tô usando é o da Pink 21. E ela faz como se fosse um delineado mesmo, tá? Ela vem bem rente aos cílios aqui. E ela fala pra gente não subir muito, e é pouca coisa com esse lápis, tá? Realmente só pra gente trazer um pouquinho mais de profundidade pra esse olhar. Gente, eu vou vir esfumando esse lápis preto com esse meu pincelzinho, que é bem fininho, tá? Pra gente poder ter um pouquinho mais de precisão, tá? Eu vou esfumando ele como se fosse um delineado mesmo, tá? Bem esfumadinho assim, pra gente não deixar esse lápis nada marcado. Eu vou aproveitar que eu ainda estou usando meu lápis preto e eu vou contornar essa parte interna do meu olho, né? Sabe essa voltinha aqui? Pois é, eu vou contornar ela, dando mais formato para esse olho mais arredondadinho mesmo.
Ela fala no vídeo que a gente não precisa trazer esse delineado até o resto do olho, né? Realmente mais aqui no cantinho mesmo e fazer essa voltinha com o lápis preto no canto do olho. Eu dei uma leve borradinha aqui nesse olho, meu olho acabou ficando um pouquinho irritado, então tá lacrimejando um pouquinho, mas nada que com o tempo ele vai secando, vai ficar tudo normal, tá, gente? Relaxa. Agora ela vem com uma sombra líquida marrom. Eu não tenho uma sombra líquida, mas eu tenho uma duplinha de marrons. Depois ela aproveita para selar essa sombra marrom. Então eu já vou vir fazer com a sombra mesmo, né? No vídeo ela fala que ela faz o esfumado com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho. Eu não tenho esse pincel pequenininho, então a gente vai tentar trabalhar com esse aqui que eu tenho, tá? Eu vou aproveitar também para usar aquele primeiro pincelzinho para a gente poder dar um pouquinho mais de formato quando necessário. Então ela vem fazendo esse esfumado, eu vou usar esse primeiro marronzinho aqui um pouquinho mais claro, pra gente poder intensificar um pouquinho e também dar formato para esse delineado. Eu vou começar com um pincelzinho um pouquinho menor, porque a gente esfumou preto com aquela primeira sombrinha lá, tá? Tomar um pouquinho de cuidado, porque eu vou começar a dar formato, depois a gente dá um pouquinho mais de acabamento, tá? Então eu venho colocando esse marrom aqui bem em cima desse preto mesmo, e a gente já começa a subir um pouquinho esse esfumado, tá? Eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho maior. Vou pegar esse pincelzinho aqui que é um pouquinho maior, acho que vai dar um pouquinho mais de precisão pra gente, né? E agora sim eu vou conseguir fazer o meu esfumado. Eu venho com esse marronzinho um pouquinho mais claro do que o dela, porque eu quero ter um pouquinho mais de cautela. Depois a gente pode ir intensificando, né? Então eu faço esse puxadinho de delineado, né? Aproveitando pra dar um pouquinho de profundidade também na parte de dentro, então eu arrasto ele um pouquinho pra dentro pra gente conseguir esfumar. E eu também faço isso nessa linha aqui mesmo do contorno do nosso olho com esse mesmo marrom. Agora eu quero dar um pouquinho mais de acabamento nesse delineado, então eu vou vir com o meu pincelzinho de esfumar mais gordinho mesmo. Ele tá limpo, ele não tem sombra, eu só vou realmente esfumar essa sombra que a gente já aplicou. Desse jeitinho aqui, eu vou trazer essa sombra daqui de fora pra dentro, tá? Pra gente conseguir construir esse esfumado bem bonitão. Como o dela o marrom ficou muito mais intenso, eu vou voltar com uma sombra mais escura, que seria essa daqui, pra gente fazer a mesma técnica. Como eu falei pra vocês, como o marrom dela ali, ela tinha um pincel um pouquinho menor, né? Ela tinha mais ali precisão, eu preferi vir com o mais claro primeiro, pra depois a gente vir só intensificando com outro marrom, pra não correr o risco da gente deixar tudo muito escuro e escapar esse degradê, né? Então eu vou vir intensificando alguns pontos só com esse marrom mais escuro. E pra isso eu vou usar o mesmo pincelzinho mais pequenininho aqui que a gente usou primeiro. Então eu venho aqui mais ou menos na metade desse olho e eu já venho esfumando e trazendo esse marrom pra dentro. E vai ficar assim, uma transição de cores bem bonita. Tudo bem que o marrom dela ficou muito mais quente e um pouquinho mais aparente, mas eu ainda gostei bastante dessa transição que a gente fez, hein? Gente, eu tô amando essa técnica de aplicar uma sombra bem brilhosa na pálpebra inteira, porque conforme a gente vai fazendo esfumado, fica uma transição de brilhos muito, muito bonita. Realmente esse olho tá muito, muito, muito bonito. Bem diferente do que eu costumo fazer, né? Que a gente é só aplicar um brilhinho no cantinho interno, um pouquinho em cima da sobrancelha e fazer desse jeito aqui, deixa o esfumado parece que muito mais limpo também. Amei essa técnica. Ela faz essa mesma técnica de esfumado também no cantinho interno, puxando aqui pra parte de baixo, porque ela falou que desse jeito a gente vai conseguir trazer um toque diferente pra essa maquiagem. Então eu vou vir com as mesmas técnicas que eu usei na parte de cima, só repetindo na parte de baixo. E um detalhe bem importante, ela não faz esse esfumado muito pro olho todo. Ela realmente deixa mais só no cantinho interno, como se fosse um ponto mais escuro aqui e um ponto escuro na parte interna. Então fica esse meio um pouquinho mais vazio mesmo. Agora ela vem com bastante máscara de cílios, tanto em cima quanto na parte de baixo. Porém, ela diz que na parte de baixo a gente vai aplicar só onde a gente fez esse esfumado, realmente para trazer um pouquinho mais de dramático
trazer um pouquinho essa estética um pouquinho mais dramática e mais destaque pra essa parte do esfumado. Ela fala só rímel nessa parte aqui do comecinho dos cílios mesmo. Na maquiagem dela, ela cola uns cílios postiço bem diferentão, que inclusive deu um tchan muito mais pra essa maquiagem, porém como eu não tenho, eu vou exagerar bastante nesse rímel aqui. Agora, ela dá a opção de você ou usar um lápis para olho ou um delineador em gel pra gente poder reforçar o preto tanto nessa voltinha do começo do olho, tanto no finalzinho, né? Então, pra isso, eu vou usar essa sombra cremosa aqui da paleta da Obsidian, tá? Com um pincelzinho pequenininho, a gente vai fazer isso pra dar um pouquinho mais ali de detalhe. Desse jeitinho aqui, gente, trazendo um pouco mais de detalhe pra esse olho. Agora eu vou repetir as mesmas coisas do outro lado e já volto. Prontinho, gente, terminei os meus olhos e agora, pra gente só finalizar essa maquiagem, eu vou fazer um lip combo, tá? Não é muito bem um lip combo, eu só vou contornar minha boca com esse marrom mais escuro e aplicar um gloss transparente por cima. Desse jeitinho assim, realmente só contornei a boca. Agora vou vir com o meu gloss, que esse aqui é o da Max Love, gente, que faz muito tempo que eu não uso gloss transparente. Ultimamente só tô usando um gloss com couro, então um batonzinho, então faz muito tempo que eu não uso ele. Agora a gente só vai aplicar assim, pra poder já dar uma misturada e um pouquinho mais de brilho pra essa boca. E em poucos minutos já tá pronto. Na maquiagem dela, ela usou um batom marrom mesmo e por cima um gloss transparente. Mas eu senti que um lip combo também, bem simplesinho, ia ficar muito bonito nessa maquiagem, gente. E olha que coisa mais linda, os olhos bem diferentes, né, do que a gente tá acostumado a fazer. Eu, principalmente, achei bem diferente o esfumado realmente só no cantinho interno, essa questão de aplicar bastante brilho na pálpebra inteira, né, pra depois fazer um esfumado, assim. A técnica de aplicar o rímel em alguns pontos bem estratégicos também achei bem legal. E vocês, gente, o que vocês acharam? Eu quero saber sempre a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui, meus amores. Se vocês gostaram, deixa muito like embaixo, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem nada que está aí por vir, tá bom? Um super beijo e tchau!